Vamos nós continuarmos aqui com o Clube do Livro, leitura comentada do livro Cartas de Cristo. Essa é a parte 3 da carta 1. Sim, ainda estamos na carta 1, devido à profundidade desse livro. Tem uma playlist aqui com os vídeos anteriores a esse, se depois desse vídeo você quiser assistir. Se você estiver chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Renata Bustamante, eu sou professora de yoga e astróloga e sou uma entusiasta do autoconhecimento. E vamos já começar ao conteúdo deste vídeo, que é ali, eu tô, gente, na página 27. Ele viu nos animais e na natureza como que as células trabalhavam de forma muito harmônica nos seres vivos, entendeu? Ele teve essa visão que havia um trabalho de cooperação das células constantemente. Constantemente, um trabalho de cooperação. Frisa isso na sua cabeça. As células do nosso corpo estão o tempo todo trabalhando de forma harmônica. Sem noção disso, quando eu dou aula de yoga, eu sempre falo para a gente levar a consciência, sabe? Para a vida acontecendo em nós. Para a vida acontecendo, gente. Porque tá tudo acontecendo aqui dentro, né? Tá tudo aqui acontecendo para que a gente esteja vivo aqui. Tanta coisa acontecendo, gente, aqui dentro. Então, essa complexidade do corpo humano e da vida humana, né? Não só humano, mas dos seres vivos, toda a complexidade da vida, de uma árvore, de um pássaro, da natureza, né? E completa, é de uma complexidade bizarra, né? É porque a gente vai se acostumando, gente. A questão é que a gente se acostuma com as coisas, né? A gente se acostuma. Ah, tá, a vida, ah, tá, a natureza, ah, tá, beleza e tal, né? E aí a gente vai perdendo essa essa capacidade de enxergar o quão grandioso é a vida, quão grandiosa é, né? O quão grandioso é todo o sistema. Gente, sabe, o corpo humano, que tá mais perto da gente aqui, né? Vamos falar de nós. É algo assim. Dá para explicar o que vai acontecendo aqui, os sistemas, né? Todos os sistemas, todos os órgãos em funcionamento, e o coração não para de bater, e esse fluxo sanguíneo, e os nervos. Cara, então eu acho que a gente. É muito importante essa parte aqui para a gente voltar nessa contemplação, porque Jesus, ele viu isso tudo com muita clareza no deserto, né? Ele se elevou em uma dimensão de consciência em que ele enxergou a verdade mais profunda. Ele fala aqui que era a inteligência do trabalho que atraía a atenção dele, do trabalho. Ele fala aqui que a inteligência divina, né, porque ele dá o poder, nome muito de poder criativo, mas é Deus. Ele falou que não ia colocar a palavra Deus aqui, mas que é Deus. Porque Deus gera muita distorção, né, gente? Gera muita crença, muita coisa. Então, ele fala assim: compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, que é a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. E que no sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino. Então ele diz: enchi-me de louvor, pois tudo no mundo precedia e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Aí ele fala que foi mostrado para ele que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais, que eram leis invariáveis governando toda a existência. A gente vai falar sobre esses princípios da criação, que são as características do poder criativo em si. Então, essas leis são o próprio. A lei é o todo, a lei é o poder criativo, entende? Então, a natureza do poder criativo é crescimento, uma primeira lei. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Está tudo sempre crescendo.
Outro é alimentação e nutrição, que são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, e que a alimentação é fornecida para todos os seres vivos, né? Porque a gente vê o mundo, a gente tem comida, né? A gente tem comida porque a gente tem a terra, a gente tem a água, e se não fossem os elementos da natureza, não seria possível que a gente se alimentasse. Então ele provê, ele alimenta, né? Ele nutre. Ele traz essa provisão de alimento, né? Até o leite, ele menciona aqui o leite que já está dentro da mãe, pronto à espera do recém-nascido. Gente, o leite já está ali no seio da mãe. Ele fala assim: nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência essa função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. Terceira, a cura. A cura é uma característica natural da existência. Quando a gente tem um machucado, ele se cura sozinho, né? Ele vai formando ali aquela pelezinha, depois forma uma casquinha. Então, essa regeneração faz parte. A gente não precisa fazer nada para curar. Aquilo ali vai acontecer, aquela cura acontece, né? Eu corto meu dedo aqui, ele vai se regenerar, não preciso fazer nada. Eu posso colocar um remédio para não gerar infecção, mas entende que não sou eu que estou curando, é algo natural, é o poder criativo, né? Quarto, a natureza do poder criativo é a proteção. Aqui ele cita os sistemas protetores do nosso corpo, mas ele fala que ele viu no deserto, em cada planta, em cada animal, toda essa proteção que é inerente ao poder criativo na criação, que é combinada com a satisfação das necessidades. Então ele se refere aqui ao fornecimento de pelos, plumas para proteger a pele dos seres vivos, a proteção ali de unhas e cascos, as sobrancelhas protegerem os olhos do suor, as pálpebras e os cílios protegerem os olhos da poeira, do dano. Então, assim, ele viu todos os detalhes da criação, né? E todas essas leis que regem. Muitas vezes, né, a gente tem o nosso corpo aqui normal, a gente normaliza, né? É isso, a gente normaliza. Só que é de uma riqueza surreal o nosso corpo, né? O nosso corpo de todos os seres vivos, que esses luxos físicos, né, inteligência, né, que teve a intenção de gerar conforto, né, todo esse conforto para que a gente possa viver bem aqui. Ele fala assim, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Ah, cílio, para que tem cílio? Gente, foi tudo pensado milimetricamente. Tem noção da grandiosidade disso? E a gente fala, não sei, pelo, nem quero ter, né? Para que eu quero ter pelo? Para que pelo? Aí a gente reclama. Então, tudo isso, né? Toda essa realidade de trabalho para com a criação que o Criador tem, esse amor de doação, de trabalho, de serviço, de entrega. Por isso que a gente fala, né? Que a gente muitas vezes perde de vista, perde da nossa consciência, perde da nossa gratidão. E é por isso que quando a gente fica doente, é que a gente valoriza mais uma pequena função do nosso corpo. Teve uns dias que eu fiquei, gente, com prisão de ventre. E eu não ia no banheiro, sei lá, uns 4 dias. Gente, eu nunca dei tanto valor a ir ao banheiro. Aí eu tava assim, gente, no dia que eu comecei a sentir, sabe quando você sente aquela coisa na barriga, aquela vontade de ir no banheiro, né? Gente, aquilo ali me deu uma vontade de ir no banheiro, foi vindo, que eu não tinha essa vontade, sei lá, 4 dias. E foi vindo aquela vontade, gente. Assim, eu fiquei tão feliz com aquilo, com uma função que a gente nem para pensar do nosso corpo, né? Ir ao banheiro, a gente não valoriza, né? E é normal, a gente vai vivendo, aí vai vivendo no automático. Então, quando eu tive isso, eu parei e falei, gente, ai, coisa boa ir no banheiro. Entende? Porque, né, a gente quer ir no banheiro, porque faz parte da nossa saúde. Então, assim, nessas horas é que a gente realmente dá valor, né? Outra coisa também, quando eu tô dando aula de yoga, às vezes no final, eu falo pra gente fazer uma massagem nos pés, já ali deitada. Aí
tem uma postura que eu faço, vamos massagear nossos pés, vamos dar valor para os nossos pés, porque eles nos sustentam em pé, né? Os nossos pés, eles estão longe da gente. Muitas vezes a gente, não é algo que a gente entra em contato ali, né? Fazer uma massagem no próprio pé, isso é algo que não acontece, né, gente? Então, assim, nessas horas que a gente pare, poxa, meu pé, ele me sustenta, realmente me deixa de pé. Se não fosse o meu pé, eu não poderia ir e vir, eu não poderia agir no mundo. Então, é sobre isso, sabe? Que a gente está falando aqui é sobre a gente ter essa consciência da riqueza da vida do corpo humano e de todos os seres. Então, ai, que lindo! Nossa, tá lindo aqui, gente. Vou mostrar, eu acho. Então, gente, tudo garante a nossa sobrevivência aqui, sabe? Tudo que foi feito para garantir a nossa sobrevivência, o Sol, a Lua, as estrelas, têm ficado em seus lugares por milênios, ele fala aqui. E é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo esse fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Tudo, gente, tudo que existe na Terra é feito totalmente para que haja vida para os seres vivos. Ele fala também a oitava lei ao ritmo, né? Que tudo está sujeito ao ritmo, às estações. Tem o tempo de germinação, tem o tempo de florescimento, tem o tempo de colheita, tem o tempo de descanso, tem, né? As estações são esse ritmo que permite com que haja vida também. Porque só com elas que é possível gerar toda a nutrição para nós, né? Aí ele fala: esse ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. Esse ritmo, por exemplo, dos nossos ciclos, dos ciclos das mulheres. Nós somos cíclicas, nós temos o ritmo. Nós somos influenciadas pela lua, muito mais as mulheres do que os homens, né? Porque nós temos o ciclo menstrual, nós nascemos com um ciclo menstrual. Mesmo que agora você não tenha mais o seu ciclo menstrual, mas você que é mulher, você nasceu com isso, então você é muito mais influenciada pela lua, e aí quando você para, né, com o seu ciclo menstrual, a referência é a lua externa. É a sua referência maior de fases, de ciclo. As mulheres que menstruam, elas têm o ciclo interno delas. A nona característica e última, a nona lei e última é a da ordem, que tudo funciona com uma ordem, desde as células. Aí ele fala assim, ó, vou ler aqui essa parte. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase. Gente, agora eu não sei se é êxtase ou êxtase. Meu Deus. Alegria e amor. Soube que era um com isto. Preenchido com isto. E era um com tudo aquilo que me rodeava. E era um com o céu e as estrelas. Então ele fala que quando a gente se converte nessa consciência do um, do somos todos um, é que aí sim que a gente vai poder ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio dos nossos mentes e corações a própria natureza. E aí, essa ideia, né, de viver na Terra nesse estado de compreensão do amor divino, do amor do poder criativo. E ele fala que essa certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação. Então, ele pensou que por mais que o ser humano fosse imperfeito, nada seria impossível para ele no futuro. Uma vez que ele compreende toda a unidade dele, né, com esse poder criativo, ele pode transcender qualquer erro, qualquer imperfeição. Então ele ficou assim muito realmente arrebatado com a realidade que ele estava vendo, que era um milagre, né? Ele falava que milagre que é a criação. Uau, né? O tempo inteiro
Esse era o estado dele no deserto. Aí ele indagou: como é possível que o homem seja tão pecador e por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Então é mostrado para ele a realidade dos seres vivos. Então é aqui que é mostrado para ele os impulsos básicos que surgiram no ser no momento da criação, assegurando a sua individualidade, e eram estes os que controlavam a consciência humana. Ele diz que esses impulsos foram explicados para ele em detalhes, mas que ele vai mencionar sobre isso depois. Ele vai mencionar numa carta futura, quando a gente tiver com uma consciência mais já expandida para compreender. Eu acredito, eu já li o livro, né? Eu não lembro muito bem, mas eu acho que é o ego. Ele fala aqui do ego, esses dois impulsos básicos. Eu não lembro detalhes, mas nós vamos ver mais para frente. Então ele teve a visão, que é o seguinte: primeiro, ele viu um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto esse bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, vi a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Olha a visão que ele teve, né? Então ele questionou o significado dessa visão, que pode ser expressa com as seguintes palavras: do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem em seus cinco sentidos, né? A gente então acha que o que existe está dentro dos sentidos, né? Então, se eu posso ver, existe, se eu posso sentir o cheiro, tocar, ouvir, né? Nos cinco sentidos. E esses cinco sentidos traduzem a nossa realidade. Ele fala aqui assim e porque extraindo o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com as suas crenças. Qual é a questão, né? Nós somos tão poderosos que tudo que a gente acredita se torna uma verdade pra gente. E cada um com a sua verdade. Aí ele fala assim: cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa. Presta atenção nisso. Suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações, tristezas, as quais lhe amarram, extinguem a luz de sua visão interior que provém do poder criativo. Assim ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo que lhe permitem avançar e ter êxito. O objetivo da maioria das pessoas na Terra, né? A gente acha que a gente vai na luta, né? A gente está lutando. A gente está lutando. Aí ele cita de novo os impulsos gêmeos de ligação-rejeição, que eu acredito que seja nossos desejos e as nossas aversões. A gente vai ver isso depois. Ele diz que cada corrente também é forjada por desejos egoístas, enganadores, ganância, agressão, violência, violação, e que essas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique. Até que a pessoa note que ela está presa nisso, sabe? Que ela está presa nessas emoções, no egoísmo, até que ela note, se liberte, ela fica ali. Então nós temos todo o potencial para uma vida maravilhosa, né? Só que a gente precisa perceber todas as amarras que nos prendem e que todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Todos os problemas, gente, todos. Aqui ele cita outras leis. Ele fala assim: também me foram mostradas as leis da existência, que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Então ele fala de outras leis, né, que não são as leis lá que a gente falou há pouco, que seriam o poder criativo. Então eu vou ler essas leis. Gente, olha, já é difícil. Nossa, gente, eu tô quase arrependida, juro pra vocês. Não tá sendo fácil trazer aqui esses vídeos, porque esse é um livro difícil. É um livro complexo, né? É um livro muito profundo. Cada palavra, realmente cada frase ali é para você ficar refletindo um tempo. Eu acho que tem um significado muito profundo. E tem coisa, gente, que não dá para traduzir, assim, se eu for resumir, eu vou ser irresponsável, quase, entendeu? Tem coisas que eu tenho que ler. Então, tem coisas que eu vou ler.
para que a gente entenda aqui. E juro, comenta aqui se você quer que eu continue com esse clube do livro. Porque, gente, olha, o que acontece? Eu me empolgo com os livros que eu leio. Preciso só trazer esse parênteses aqui, tá? Se queria atrapalhar aí o seu vídeo. Mas eu me empolgo muito com os livros que eu leio. A minha vontade é sempre de compartilhar as coisas que eu leio, porque eu sou entusiasmada com conhecimento, sabe? E aí, todos os livros que eu leio, na verdade, eu quero trazer aqui. Eu quero falar aqui sobre eles. E aí, eu pensei outra coisa, outro jeito de trazer aqui, para não ficar presa num livro só, porque eu fico um pouquinho presa, isso aí me incomoda um pouco, porque aí eu não trago outros conteúdos, né? Então, gente, sem querer te desanimar, não é para isso, mas é só para você me dizer se você quer realmente que eu vá até o fim com esse negócio. Me conta aqui. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Gente, isso aqui é demonstração de uma coisa muito importante, que é a nossa autoimagem, tá? É como a gente se enxerga. A nossa autoimagem é o que dita praticamente toda a nossa vida. Porque a partir da imagem que a gente tem sobre nós mesmos, a gente determina para nós mesmos o que a gente é capaz de viver. Dependendo dessa autoimagem, você se vê capaz de determinada coisa ou incapaz, né? Isso que ele está falando aqui, gente. O que você acredita ser, você vai ser. Seja bom, seja ruim, você se torna. Porque o poder do pensamento, gente, o poder da nossa mente, da nossa crença, é maior do que qualquer coisa, do que qualquer influência. Entende? Entenda isso. Crie a autoimagem que você quer, que você acha que vai te ajudar a você ser quem você quer, fazer o que você quer, ter a vida que você quer. Então, se veja de uma maneira que faça com que você realize o que você quer, que faça com que você construa a realidade que você quer. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Então, aqui a gente está falando que o medo tem muita força. Se você tem medo, você atrai aquilo ali. Ó, tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida que tem abençoado os outros. Isso aqui é muito bom, né? Você quer um negócio? Faz pro seu amigo, faz pro amiguinho. Você quer um negócio do teu amiguinho? Faz pro amiguinho, faz antes você. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele, em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão, dando uma colheita semelhante à semeadura. Então, olha só, gente, esse último parágrafo é muito importante. Volta aí o vídeo e veja de novo. Frisando essa parte aqui, ó. Pensamentos fortemente emocionais, tá? Fortemente emocionais. Aqui ele tá falando que a emoção é que cria, que são sementes de consciência plantadas no seu próprio campo de consciência. Essas crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. Então, o que você vai semear ali desses pensamentos fortemente emocionais, né, gente? É o que vai crescer dentro da sua consciência, o que você vai colher. Então, estamos finalizando. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Se a gente não tem a consciência, o livre-arbítrio, ele pode ser ruim, mas ele nunca foi para ser ruim. Ele sempre foi para ser bom, né? Foi com a intenção do amor. Olha, liberdade, eu dou para vocês a liberdade do que vocês pensarem, do que vocês quiserem pensar, do que vocês quiserem acreditar, do que vocês quiserem emanar. Isso vai voltar para vocês.
Não há escapatória para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal. Então, aqui, gente, o poder da harmonia. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, né? E o quanto que a desarmonia, né? A desarmonia é algo que realmente, de fato, nos desconecta desse poder. Tanto a desarmonia interna, né? Então a gente não está ali integrando corpo, mente e espírito, estamos em desarmonia, né? Estamos com o emocional abalado. Por quê? Porque a integração corpo, mente e espírito é a presença, né? É essa conexão de estar presente, de estar. Essa é a definição de harmonia, pelo menos ao meu ver. O que é estar em harmonia? Corpo, mente e espírito integrados, aqui e agora, vivendo a vida em presença. A harmonia maior do que essa? A harmonia maior do que essa conexão com o divino, de quando você está em meditação, de quando você está contemplando a natureza e você está presente. É sempre através da presença. Pode ser algo que ficou muito banal de falar, presença, mas é, gente, é. Quando você está, sei lá, servindo alguém, você fazendo o seu trabalho com presença, é sempre, se você parar para pensar, a harmonia é sempre através da presença. Quando você se doa para os outros, você está presente, muito presente, né? E em harmonia com as outras pessoas, como ele fala aqui. Quando a gente está em desarmonia com as outras pessoas, nós não estamos sintonizados com o poder da consciência divina. Com Deus. Eu aqui vou falar Deus, que é mais fácil, porque ele fala muito sobre essa palavra muito grande, consciência criativa, universal, divina, enfim. Gente, eu pelo menos, sempre que eu brigo com alguém, eu tenho certeza que com vocês também é assim, você discute com alguém, você briga com alguém, como é que você fica? Em desarmonia. Há uma desarmonia interna. Você não vai ficar bem, né? Então nós somos feitos para viver em harmonia com nós mesmos e com os outros. Próximo vídeo ainda é sobre a carta 1, gente. Não acredito, eu não tô acreditando, mas é. Ainda vai ter parte 4 da carta 1. Não sei se vai ter parte 5, vamos ver. Todos os links dos meus serviços estão aqui na descrição do vídeo. Se você quer continuar acompanhando e não está inscrito no canal, se inscreva. Ative a notificação para receber aqui quando o vídeo sair. Obrigada por estar aqui ouvindo, trocando, agregando, para que esse vídeo se expanda para outras pessoas, curta ele e até o próximo. Fiquem com Deus.